O capitalismo está destruindo o planeta, ou o socialismo já destruiu tudo por onde passou? De um lado, vemos bilionários explorando o trabalho alheio, lucros sendo priorizados acima de vidas humanas e uma desigualdade que cresce como um vírus fora de controle. Do outro, vemos países que tentaram implantar o socialismo e acabaram mergulhados em escassez, autoritarismo, repressão e miséria generalizada. Então, o que é pior? Um sistema que permite liberdade, mas gera concentração de riqueza absurda? Ou um sistema que prega igualdade, mas quase sempre acaba virando ditadura? Durante décadas, o mundo se dividiu entre essas duas visões de sociedade. E mesmo depois do colapso da União Soviética, o debate não acabou. Ele apenas mudou de palco. Hoje, ele vive nas redes sociais, nas universidades, nas urnas e até nos protestos de rua. Gente que defende o livre mercado como motor da civilização. Gente que vê no Estado forte a única saída contra a selvageria econômica. Mas será que ainda estamos discutindo sistemas reais? Ou só trocando dogmas e fanatismos? Será que estamos comparando ideias ou apenas as caricaturas que inventamos delas? Neste vídeo, vamos encarar o debate de frente, sem filtro, sem romantismo e sem panos quentes. Porque quando o assunto é capitalismo versus socialismo, uma coisa é certa: todo mundo tem opinião, mas quase ninguém tem coragem de encarar os fatos. E aí, ainda existe uma resposta certa? Ou só estamos escolhendo qual crise estamos dispostos a aceitar? Prepare-se. Esse debate não é neutro, e nem deveria ser. Capitalismo e socialismo não são apenas modelos econômicos, são visões de mundo, ideologias que moldaram guerras, revoluções culturais e o destino de bilhões de pessoas. O capitalismo surgiu como resposta ao colapso do feudalismo, impulsionado pela Revolução Industrial e pela ideia de que o indivíduo deve ser livre para produzir, acumular, competir e enriquecer. A base é simples: propriedade privada, livre mercado, mínima, interferência do Estado. A promessa: liberdade econômica gera inovação, progresso e crescimento. Mas logo surgiram os efeitos colaterais: exploração da mão de obra, desigualdade extrema, concentração de riqueza e crises cíclicas. A pergunta emergiu: liberdade para quem? Foi nesse cenário que nasceu o socialismo, uma reação direta às falhas do capitalismo selvagem. Com raízes nas ideias de Karl Marx, o socialismo propôs uma nova organização social, onde os meios de produção não pertenceriam a indivíduos ou corporações, mas à coletividade. A promessa: igualdade, justiça social, fim da exploração. Na prática, o mundo viu esses sistemas se enfrentarem de forma brutal. No século XX, o planeta foi dividido entre as potências capitalistas do Ocidente e os regimes socialistas do Oriente. A Guerra Fria não foi apenas uma disputa por armas nucleares, foi uma batalha ideológica entre liberdade de mercado e controle estatal total. De um lado, os Estados Unidos representavam o capitalismo em sua forma mais agressiva. Do outro, a União Soviética encarnava o ideal socialista, que acabou afundando em burocracia, autoritarismo, escassez e repressão. O colapso do bloco soviético no fim da década de 80 foi interpretado por muitos como o fim do socialismo. Mas ele nunca morreu, apenas se reinventou. Hoje, o debate está mais vivo do que nunca. O capitalismo moderno produz bilionários que acumulam mais riqueza do que países inteiros. Mas também criou avanços científicos, tecnológicos e culturais sem precedentes. Enquanto isso, propostas de sistemas mais igualitários, inspiradas no socialismo democrático, voltam ao centro das discussões políticas em vários países. A esquerda chama isso de reparação histórica. A direita chama de veneno em dose lenta. Países como a China, que se diz socialista, adotam uma economia de mercado agressiva. Países como a Suécia ou Noruega equilibram capitalismo e estado de bem-estar social com sucesso, mas não sem críticas. E o PCI
Cidadão comum, no meio disso tudo, se pergunta: existe mesmo um sistema ideal? Ou só estamos tentando sobreviver ao menos imperfeito? O problema é que, em vez de discutir soluções, a maioria das pessoas está presa a torcidas ideológicas. Uns romantizam o mercado como se ele fosse autossuficiente. Outros idolatram o Estado como se ele fosse incorruptível. Mas nenhum sistema é puro. Ambos foram distorcidos, corrompidos e usados como armas de poder. E enquanto seguimos discutindo teorias, a desigualdade continua crescendo. As democracias seguem sendo corroídas. E a concentração de poder, seja nas mãos do Estado ou das corporações, continua decidindo o futuro de bilhões. De um lado, o capitalismo. Para seus defensores, é o único sistema capaz de produzir riqueza em escala, promover liberdade individual e impulsionar a inovação. É o motor do progresso, da tecnologia, da concorrência e da meritocracia. Foi o capitalismo que levou o ser humano à Lua, que colocou um computador no seu bolso e que transformou empresas de garagem em impérios globais. O capitalismo recompensa quem assume riscos, premia quem trabalha mais, pensa diferente ou oferece algo que o mercado deseja. Segundo essa lógica, desigualdade não é um defeito, é uma consequência natural da liberdade. Alguns prosperam, outros fracassam, mas todos têm a chance de tentar. Só que essa promessa está longe de ser entregue na prática. Os críticos do capitalismo argumentam que, na realidade, ele concentra riqueza nas mãos de poucos e explora a maioria. Bilhões de pessoas trabalham em condições precárias, com salários mínimos, enquanto uma minoria vive com mais dinheiro do que jamais será capaz de gastar. Eles lembram que o capitalismo não sobrevive sem desigualdade. E mais, que o discurso da meritocracia é uma ilusão, porque nem todos começam do mesmo ponto de partida. Além disso, o capitalismo alimenta o consumo desenfreado, a destruição ambiental e a desumanização das relações. Transforma tudo, inclusive o tempo, a saúde e até os sentimentos, em mercadoria. Do outro lado está o socialismo. Para seus defensores, é a única forma de garantir justiça social. Ao colocar o coletivo acima do lucro, o socialismo busca reduzir as desigualdades e garantir direitos básicos: moradia, saúde, educação, dignidade. Os que acreditam nessa visão argumentam que o Estado deve proteger os mais vulneráveis e distribuir os recursos de maneira mais equilibrada. Não se trata de matar a iniciativa individual, mas de garantir que ninguém seja abandonado pelo sistema. Só que, historicamente, o socialismo também acumulou fracassos, e muitos deles foram brutais. Regimes socialistas no século XX produziram escassez, filas para o pão, repressão política, censura, perseguição a opositores e colapsos econômicos. Milhões de pessoas morreram sob governos que diziam agir em nome do povo. Os críticos dizem que o socialismo só funciona no papel e que, quando é aplicado na prática, exige um Estado tão forte que acaba sufocando as liberdades individuais. Além disso, alertam que a promessa de igualdade frequentemente termina em controle total. A desculpa da igualdade já foi usada para justificar ditaduras, vigilância, intervenções forçadas e até genocídios. Mas e os países que conseguiram encontrar um meio-termo? Na Escandinávia, por exemplo, países como Suécia, Noruega e Dinamarca têm economias capitalistas com forte presença do Estado. Impostos altos garantem saúde, educação e segurança social, mas o mercado continua funcionando. Esses países costumam ser citados como exemplos de socialismo que deu certo, mas eles próprios rejeitam esse rótulo. Na China, o governo controla áreas estratégicas da economia e limita liberdades políticas, mas incentiva a competição e o lucro como forma de crescimento. É capitalismo com estética socialista ou socialismo com vícios capitalistas. Nos Estados Unidos, símbolo máximo do livre mercado, a concentração de riqueza atinge níveis históricos. Ao mesmo tempo,
cresce a pressão por sistemas de saúde pública, educação gratuita e programas sociais mais amplos. Cada vez mais, até os capitalistas estão pedindo um pouco de intervenção. A pergunta que fica é: estamos discutindo os sistemas ou as versões distorcidas que foram implementadas por interesses políticos? Talvez o problema não seja capitalismo nem socialismo. Talvez o problema seja o ser humano. Porque nenhum sistema resiste à ganância, à corrupção, à sede de poder. E se os dois modelos estão falhando, talvez seja porque estamos esperando que estruturas políticas resolvam problemas que são, antes de tudo, éticos e morais. O capitalismo falha quando se esquece da dignidade. O socialismo falha quando se esquece da liberdade. Durante décadas, fomos ensinados a escolher um lado. Ou você acredita na liberdade do mercado, ou acredita na justiça social imposta pelo Estado. Ou você defende a competição, ou acredita que o coletivo deve vir primeiro. Mas talvez a grande mentira tenha sido essa escolha forçada. Porque enquanto o povo se divide entre defender sistemas, quem está no topo continua vencendo, com qualquer um deles. Governos autoritários surgem tanto sob o discurso da igualdade quanto sob o da liberdade. Bilionários prosperam tanto em democracias liberais quanto em regimes que se dizem populares. Talvez o problema nunca tenha sido apenas o sistema. Talvez o problema seja quem escreve as regras e quem se beneficia delas. O capitalismo é excelente para gerar riqueza, mas é péssimo para distribuí-la. O socialismo promete igualdade, mas frequentemente entrega controle. O primeiro vende liberdade, mas entrega alienação. O segundo promete justiça, mas cobra obediência. E aí voltamos à pergunta inicial. Ainda existe uma resposta certa? Talvez a resposta certa seja desconfiar de todas as respostas prontas. Talvez o desafio não seja escolher entre sistemas, mas construir um novo modelo que não caia nas mesmas armadilhas de sempre. Enquanto isso, seguimos presos num ciclo. De um lado, gente que morre pobre em países ricos. De outro, gente que morre calada em países igualitários. No fim, os dois lados têm razão em parte, e estão errados no que tem de mais dogmático. Agora é com você. Qual sistema você defende? Você acha que existe uma alternativa viável ao capitalismo ou acredita que o socialismo ainda pode funcionar se for feito do jeito certo? Comenta aqui embaixo. O debate é livre e aqui ninguém vai te calar. Se esse vídeo te fez pensar, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui a dúvida é bem-vinda, a polêmica é necessária e o pensamento crítico é obrigatório.